Olá, pessoal, um abraço enorme a todos vocês. É um prazer enorme estar iniciando nessa sexta-feira mais uma rodada de informação. E hoje, é claro, a gente dividiu em dois temas interessantes, que são os dois temas que está, pelo menos, rolando na rede. Uma delas é a respeito do relatório que saiu ontem da NASA, como sempre, né? A expectativa de todos os ufólogos para saber o que vai rolar. E também um caso que já desde 2017 que foi descoberta aquelas múmias de Nazca, e a gente vai tentar falar alguma coisinha sobre esse assunto, tá bom? Eu dou uma boa noite aí a todas as pessoas que estão aqui, agradecendo a presença. Espero que as pessoas que estão conhecendo o canal procurem se inscrever no canal. As pessoas que já conhecem, procurem deixar seu like, que é muito importante para dar uma relevância maior, né, no nosso trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos virar a página, vamos falar um pouquinho das múmias, Adriano. Vamos aqui, eu já coloquei aí. Vamos passar mais uns 10 minutinhos, Adneu, aí. Fica aí, gente. Daqui a pouquinho eu estou voltando. Com a ideia aqui do canal, depois que eu passei praticamente mais de um mês aí sem fazer nada, né? Eu estava falando aqui com o Adriano, da gente poder pegar esses dois temas para poder desenvolver. É claro que o tema que a gente acabou de falar, não é que tenha saído fora, gente, entenda uma coisa. A gente contornou um contexto e a gente procurou dar uma varredura em torno de toda uma situação, um tema, né? Porque às vezes tem diversas vertentes que a gente tem que dar uma olhadinha para poder ter uma compreensão melhor. Provavelmente algum tipo de coisas que foi dito serviu para um, outros acharam absurdo, outros acharam que estamos viajando. Enfim, eu acho que cada informação que a gente traz no canal aqui é importante, que eu acho que completa o quebra-cabeça de cada pessoa, né? Às vezes serve para uma, mas não serve para outra. Então, né, Adriano, a gente ficou aqui de falar sobre a múmia, que eu até tinha comentado, que eu recebi um vídeo que foi gravado isso, sobre essa história dessas múmias, né, Adriano? Então, a gente chegou até a falar alguma coisa sobre elas, e como eu voltando da minha viagem, eu acabei vendo isso aí na rede, né? Interessante, o pessoal está discutindo muito. E eu gostaria de deixar apenas um registro, não no intuito de falar se é isso ou aquilo. Existem muitas histórias controversas em torno disso, uma por interesses de um, outro por interesse de outros, né? Então, cada um tem seu interesse, uns de negar, outros de achar que isso é fake, outros acham que realmente é um extraterrestre, outros acham que é isso ou aquilo. Eu vou tentar lembrar, eu acompanhei, é claro que eu não vou lembrar o nome dele, eu acompanhei todo o trabalho e o trajeto do autor que descobriram essas múmias, que eu também não vou lembrar o nome dele agora, me desculpem. E ele mostrou o local, tudo. Eu tenho vídeos que ele está mostrando o local que ele encontrou, como encontrou. E há muito interesse. Se eu não me engano, ele é fotógrafo. E ele saiu nessa região justamente para tirar algumas fotografias. E o que, que aconteceu? Durante esse período ficou na mão, pelo que eu saiba da história, acabou caindo na mão do Jaime Monsan, que tem ele é jornalista, né? Jornalista investigativo e ufólogo também. Ele tinha esse programa, algumas pessoas devem conhecer esse programa Terceiro Milênio, e então acabou trazendo isso. E o Jaime Monsanto, pelo que eu saiba, ele tem determinadas controvérsias, como existe em todos os setores, e na ufologia não seria diferente, né? Então tem aquelas pessoas que acreditam, aquelas que não acreditam, aquelas que duvidam, aquelas que questionam, aquelas que criticam, aquelas que metem o pau, né? Porque nós aqui na ufologia, a gente está constantemente aí tomando pancada daqui e dali. Porém,
Quando eu comecei a matéria lá para quem não viu, dá uma olhadinha lá no Adriano Paula Costa, eu estava falando sobre esse fato de informação. Então, são um monte de informações que vêm a respeito dessa múmia que a gente fica aqui sem saber direito. Houve casos aí de falar que as articulações aí foi montada, houve história que foi usado ossos de galinha para fazer, ossos de animais, várias histórias já correram em torno disso. Essas múmias, se eu não me engano, ela apresenta uma textura branca, esbranquiçada, que dá a impressão até, a primeira vez que eu vi, dava a impressão de serem feitas de gesso, tá? Mas, porém, foi explicada que nesse lugar aí em Nazca há uma possibilidade de, eu não lembro direito o que seria, que essa região consegue preservar bem, porque além de ter problema, acho que de uma salinidade, sei lá, o terreno, existe problema também de umidade, é um lugar bem seco, e conseguiu, durante muito período, conservar essas múmias. Pelo que eu saiba, eu já ouvi pessoas falar até de 30 múmias, acredita? Meu? Aí eu fico aqui pensando, Adriano, o que, é que eu faço, hein? Porque cada hora é uma informação diferente, Adriano. 30 múmias. Aí uma outra eu vi 22. Aí eu ouvi dizer que eram duas, aí, por exemplo, parece que levaram só duas nesse outro congresso que eles fizeram agora, por volta desses dias aí, sobre isso, se eu não me engano. Mas, pelo que eu saiba, existe, parece que em trabalho, diz que é três, porque cada uma delas tem um nome. Eu não vou saber dizer. Eu tenho até um áudio aqui da Graça Pimentel que me passou ontem, o último praticamente relatório sobre elas. Né? Eu vou ver se eu até consigo colocar no finalzinho aí o que ela está falando. É um coisa, acho que é de 5 minutos de um relato, e eu acredito muito nela porque ela está perto, ela anda acompanhando todo esse trabalho. Pelo que eu estou sabendo, foram diversas empresas ligadas à tecnologia que procuraram, cada uma delas, exercer o seu papel de pesquisa, né? Tanto sobre radiologia, topografia, tomografia, uma série de grafias aí que eles usaram em âmbito tecnológico, né? Instrumentação também sofisticada para poder levantar cada passo dessas múmias. Agora, tem informações que ficam contradizendo uma e outra, então eu fico até meio constrangido, com medo de falar uma ou outra, porque eu acho que esse tipo de assunto eu teria que ser um cientista, um tecnólogo em alguma função específica para poder pegar, estar de mãos com essa múmia e poder fazer a minha pesquisa particular para eu ter a seriedade daquilo que eu estou fazendo para poder entender da melhor forma. Por enquanto, a gente tem informações daqui e de lá. Então, houve um assunto ligado, eu acho que até não é muito delicado até falar em vista disso, no período, que parece que essa múmia aí parece que foi vendida para outras pessoas, tudo mais. Houve um período aí que o YouTube estava caçando pessoas que estavam pegando imagens dela porque tinha direitos reservados. Então eu comecei a ver num período aí que eles estavam usando esse argumento, seja ela sim ou não importa no momento para a gente, estava sendo usada a título comercial, né? Então, pessoas com o intuito realmente de ganhar dinheiro em termos desse assunto. Por outro lado, eu comecei a ver também de se distanciar a sensatez e a direção que a coisa estava indo. Então, eu peguei e abandonei um pouquinho. Inclusive, era até para eu ter feito vários vídeos para colocar no canal a respeito disso e acabou ficando abandonado. Porque como foi um áudio de um vídeo de 5 horas,
eu teria que fazer tradução inteira dele. Mas eu assisti diversas vezes esse vídeo, né? E tentei uma parte, acho que até fazer uma tradução dos primeiros 10 minutos ou 15 minutos eu consegui fazer. Porém, eu acabei abandonando. E acabei chegando aqui e vendo novamente esse relatório sobre algumas pesquisas que voltam aquelas controvérsias. Algumas pessoas estão dizendo que sejam falso, outros dizem que é escultura, outros laboratórios estão dizendo que realmente essas múmias elas são reais. Ouço também assunto de que encontraram também objetos semelhantes, onde elas foram encontradas, que deveria servir como amuleto, alguma coisa parecida, como um cerimonial, e as pessoas céticas que queriam derrubar pelo menos a ideia de ser ou não ser real, colocavam isso como uma história ficcional, né? Então, na verdade, eu fiquei meio confuso, viu, Adriano, sem saber direito onde a gente vai palpar daqui para frente, né? Então, eu dei mais ou menos o parâmetro disso aí. Uma coisa interessante que eu vi nas fotos é que parece que uma dessas múmias parece que tem a coluna cervical completa. Eu tenho um material bem esquematizado sobre isso, né? Bem maior do que esses que estão surgindo na rede hoje, que é fator aí de 20 minutos, meia hora. Eu tenho aí um material mais complexo, eu podia depois dar uma olhadinha com calma, eu até colocar aqui, tá? Poderia colocar com calma em diversas partes, ele mesmo em espanhol, que eu acho que dá para ver bem, mas eu não sei se haveria interesse das pessoas verem isso, porque deveria dividir em várias partes. Uma coisa que me chamou a atenção é que foi relatado sobre ossos dos dedos que estavam contrários, ossos de fêmur que foi montado errado, sei lá, de ponta-cabeça, alguma coisa assim, numa forma de não validar ah, esses achados, né? Por alguma razão. Então, talvez fica mais fácil as pessoas falarem aquilo que pensam, sem pensar direito no que está sendo dito. Porque eu também fiquei sabendo sobre uma controvérsia que existe de alguns cientistas em relação a essa múmia que falaram determinadas coisas e que não tiveram possibilidade de poder fazer análises, né, ou ter as suas análises. Então, gente, é um monte de controvérsia que fica muito difícil a gente falar sobre um assunto que nem mesmo a gente sabe ao certo, mas, por outro lado, eu queria apenas passar a bola agora para o Adriano, que eu acho que ele tem aí uma noção bem maior do que eu, e eu gostaria depois de falar algumas características que já não foi agora, mas já havia sido encontrado lá nesse vídeo que eu tenho de 2018. Então, Adriano, essa história dessa múmia, eu estava, por acaso eu abri aqui a rede, eu estava dando uma olhada, e que eu faz alguns dias, mais de um mês que eu fiquei sem mexer em YouTube, nada disso, né? E eu comecei a ver várias matérias em relação a isso. Inclusive, eu acabei recebendo no meu próprio WhatsApp diversas vídeos. Parece que um chupado do outro chupado do outro, chupado do outro. E eu vou ver que, sabe, fica um chupando daqui, chupando ali, e cada um fala um negócio. Eu falei, meu Deus, que loucura, né? Aí eu comecei a ver umas 3, 4, eu vi o comecinho, eu já vi que não era muito a linha, vi outra, não era muito ali, eu parei. Eu falei, sabe uma coisa? É muita informação para o meu gosto, sendo que eu aqui como canal para falar sobre isso, eu não tenho autoridade para falar se é sim ou não, né? É a mesma coisa a gente está falando, sabe, sobre essa matéria dos relatórios lá do pessoal lá. Será que é sim ou não? O que, que você acha, Adriano, em torno das coisas que você viu até agora? Sua opinião.
Gineu, essas múmias foram apresentadas no dia 12, né? Dia 12 agora de setembro, lá no Congresso mexicano, na realidade na Câmara dos Deputados lá do México, né? E contou com a presença, inclusive lá, eram 2 caixões com 2 múmias que ele trouxe, que na realidade seriam 3 múmias, mas ele só trouxe 2 múmias. E um dos objetivos também desse Congresso no México foi estão querendo passar uma lei no México, onde essa lei ela vai falar sobre a proteção do espaço aéreo mexicano. Eles querem incluir dentro dessa lei da proteção do espaço aéreo mexicano, eles querem incluir a questão dos UAPs. Então, por que eles querem isso? Lá no Congresso mexicano, que se aprovar essa lei. Porque na hora que existir a proteção do espaço aéreo mexicano, incluindo os UAPs, o México vai ser o primeiro país do mundo a admitir a existência dos UAPs como uma ameaça para a nação mexicana. Então, seria o primeiro país do mundo a admitir a existência dos UAPs passando essa lei, incluindo os UAPs como uma ameaça. Né? Inclusive, o nome da lei seria a Lei de Proteção ao Espaço Aéreo Mexicano. Você entendeu? Então, foram dois Chegou, né? temas. Foram dois Chegou temas nesse nesse, contato. Chegou. chegou nesse ponto. Foram 2 temas. Foi a múmia aí, foram 2 caixões com as múmias no dia 12 de setembro. O Maurício entrou, né, trazendo as múmias. E a grande questão disso tudo aí, Adnil, é porque o que é que muitos comentam aí, né, no meio aí, é que as múmias teriam que ser disponibilizadas para institutos independentes. Institutos independentes com cientistas aí, novos institutos do mundo todo, né, deveriam ter acesso para poder investigar essa questão toda aí, entendeu? Então, a grande polêmica é essa. No momento em que institutos independentes investigassem, né, fizessem aí tomografias, raio-x, né, essa questão toda aí, até carbono 14, né, porque se é um material orgânico, pode ser utilizado o carbono 14, né, e existiria aí talvez aí DNA da múmia, tudo isso aí envolvido. Então, o que está se pedindo aí é que institutos independentes investiguem também as múmias, né? E tem um cientista russo que teria ido lá no México, teria dito que a múmia é verdadeira, a múmia é real, inclusive teria 23 cromossomos, né? Falei até na minha live, teria 23 cromossomos, e, no caso, ele disse, né? Declarou o cientista russo, de que seria real, né? Mas a gente tem essa polêmica, né? Que você falou exatamente aí. Então, tem esse objetivo também da lei, a lei de proteção ao espaço aéreo mexicano, onde eles estão querendo dizer com isso que os UAPs é uma ameaça para todos os países do mundo. E que o México seria o primeiro a aprovar a primeira lei de proteção ao espaço aéreo, considerando os UAPs, né? Considerando que os UAPs são uma ameaça à segurança nacional do México. Então, teve esse debate também lá, nesse dia 12 aí, né? Nesse dia 12 de setembro, e a múmia seria um cadáver mumificado, né, que, segundo aí alguns cientistas, né, pelo menos uns 2, eu acho, que investigaram, um deles é um russo, e que seria uma criatura alienígena, né, e foi apresentado, isso aí, essa múmia é desde 2017, a gente até já fez uma live sobre isso aqui, eu acho que no meu canal e no teu canal também. Fiz E como você várias, né? falou, Várias. fizemos várias lives, inclusive na época, alguns desses vídeos até foram bloqueados no mundo todo, né, em 2017, E, então, Adriano, por que foi em bloqueado? relação. Justamente onde eu venho na polêmica, desculpe. Naquele período eu cheguei até a correr atrás para poder saber mais, e pelo que consta aí, é tal negócio. Eu vou deixar uma aspas aí, porque eu tenho muito medo de às vezes falar as coisas sem ter a real certeza, porque tudo hoje na rede você precisa tomar cuidado. Mas eu segui mais ou menos, rastreei
que isso aí estava na mão do Malsan da época, né? Estava no Malsan, então deu aquele alarido todo. Ele estava querendo incutir que seria resto de extraterrestre, depois foi dito que não era bem isso, depois apareceu aquela polêmica que foi, eles criaram isso aí, pegaram, cortaram, acho que a parte da cavidade ocular, barará, barará, e fizeram isso, aí disseram que foi, ele foi, deixa eu ver se eu lembro, porque faz tempo isso aí, tinha até um produto que parece que foi colocado em torno dessa múmia, que nem eu falei, ficou parecendo uma espécie de gesso, né? Alguma coisa assim. Mas tiraram radiografia, viram que tinha coluna cervical. Depois veio aquela história que realmente tinha pego um crânio de animal, ter feito, aumentado a cavidade ocular, e blá, blá, aquela história toda. Então entrou num regime realmente, o primeiro congresso que teve sobre isso aí, sobre essa múmia. Então, alguma coisa eu tenho um vídeo disso. É claro que agora já é coisa que fazem mais de 4 anos, eu não vou lembrar tudo direitinho, apenas estou dando uma pincelada em cima. O que ocorreu? Pelo que eu fiquei sabendo, isso aí foi vendido esse material para a TV Gaia. Eu não sei se é verdadeiro isso aí, né? Pega aí um pouquinho, deixa eu tomar uma água. Pois é, envolve tudo isso aí, Edneu, mas quer dizer realmente que muitas pessoas com opiniões diferentes em relação a isso aí, né? O que a gente pode dizer é isso. Mas a gente não pode negar, né, de que também, Edneu, a gente não pode negar que existem, eu acho que da América do Sul eu considerava o grande Guevara, na minha opinião, foi um dos maiores incentivadores da ufologia na América do Sul, né? Eu acho que nas Américas, né? América Central e América do Sul. Seria o Guevara morreu. Infelizmente, ele veio a falecer. Né? O Edneu teve a oportunidade de fazer vários congressos com Guevara, né? Chamava ele de Guevara. Eu fui no congresso com ele lá em Foz do Iguaçu, participei lá no congresso de Foz do Iguaçu, lá do Guevara. O Edneu foi no congresso de São Paulo também, com Guevara. E também, se eu não me engano, tu foi também em Belo Horizonte, né? O congresso teve em Belo Horizonte, não foi, Edneu? Lá com o Guevara. Mas o Eu Guevara veio a fiz, falecer, infelizmente. eu, eu fiz cobertura ao vivo, inclusive você participou como apoio, né? Você foi meu apoio na Exato, época lá. Nós exato. fizemos ao vivo. E aí, eu acho que depois da morte do Guevara, eu não vejo outro expoente na ufologia que tenha um destaque como o Malsan, pelo menos na América Latina e na América do Sul, né? Isso aí é verdade. A gente não pode negar que ele tem agora uma presença grande depois da morte do Guevara. Que, na minha opinião, o Guevara estava no primeiro posto, né, de divulgação da ufologia no Brasil, na América Latina. Ele fazia vários congressos, não somente no Brasil, na América Latina, na América Central, né, até nos Estados Unidos, fui também em outros países. Mas eu acho que a partir disso, hoje, o Malsan, ele está divulgando, ele tem até um documentário aí na History. Todo sábado à noite passa um documentário na History do Malsan, né? Em termos de divulgação da ufologia, tem um aspecto grande aí, né? Agora, com relação, né, a muitos casos que ele investiga aí, a gente sabe que a ufologia é cheia de controvérsia, né, Dinei? A ufologia é cheia de controvérsia. Se você Esse é o filmar, problema, né, Adriano? O se problema é você esse, filmar, ó, né? vamos supor que apareça um OVNI na Casa Branca, né? Lá em cima da Você Casa lembra, Branca. Adriano, que a gente estava armando uma live, você lembra disso? Que seria trazer o Jeva e o Moção, você lembra disso? Lembra? Sei, me lembro. Que era para trazer os Me lembro, dois. me lembro, fazer os dois, é. E é o tal É, negócio, a gente conhece, né? O Jeva tive muitas vezes com ele, né? E ele, de última hora lá, ele arrumou lá uma doença, né? na Casa Branca, Aí apareceu um os dois OVNI. ficaram fora, porque é o tal negócio, não dá para ficar duas estrelas no mesmo hangout, né? Então cada um
não queria que os holofotes fossem para o outro. Então ficou aquela história que sempre acontece na ufologia, né? Que é triste de ver isso, né? As pessoas ainda acabam ficando naquelas de, ao invés de se servirem como camaradas, né? Ainda tem aquela coisa de ciumeira, né? Não, eu não vou lá onde ele vai, sabe? Ninguém quer tomar a cadeira do outro. E sendo que isso aí a ufologia acaba perdendo por causa desses aspectos, né, Adriano? Sobre esse lado. Porque lembra quando eu entrei na ufologia que eu tentei até integrar, a minha ideia do canal era integrar aquelas pessoas que estavam, sei lá, com algum atrito, né, por alguma razão, diferenças de ideias. Porque eu acho que isso na ufologia é muito ruim isso, porque se eu descubro uma coisa, por que não divulgar para o meu semelhante, para as pessoas também que pesquisam? E a gente vê que não é bem isso, né? Parece que as pessoas ficam escondendo, guardando. Uma das coisas que eu estou notando que está acontecendo parece que é nesse relatório que está havendo aí sobre isso, de algumas pessoas também que estão querendo cair de pau em cima sobre uma evidência provável de talvez É, seres, o grande seres que problema, Ednei, provavelmente. Ah, o grande problema é que esses relatórios nunca chegam à conclusão. É o que a gente começou a live dizendo isso. A gente começou a live dizendo que o relatório não chega nem à conclusão. Já tiveram vários relatórios, né? Agora teve o ah, Pentágono, esse agora da NASA, agora ontem. Do projeto Blue Book também, lá na década de 60, tinham relatórios ah, também. só Tivemos encheção o de relatório do linguiça. projeto Codon. Então, quer dizer, são relatórios que não chegam a conclusão alguma. A gente começou a live dizendo isso e a gente vai terminar dizendo isso também, porque se as maiores autoridades do mundo, aí a NASA, o Pentágono, né? Vamos supor aí no México, a gente também tem órgãos no Chile, a gente tem o governo militar, né, os militares do Chile, eles têm lá um órgão que trabalha junto com os ufólogos particulares. Todo mundo sabe que é um órgão do Estado que trabalha juntamente com os particulares ufólogos chilenos na investigação do fenômeno OVNI. Quer dizer, eu acho, na minha opinião, que o Chile está mais avançado do que o Brasil nessa questão aqui, aí da junção do Estado com ufólogos particulares, né? No Brasil, a gente teve o CIOANI. O antigo CIOANI, ele também fazia mais ou menos isso, mas ele foi fechado. O CIOANI, que é antigo, a gente via até nas revistas antigas, né? Ó, nas revistas antigas, a gente via aí, ó, o CIOANI Sim. aparecia, né? Nas revistas mais antigas tinha o CIOANI, mas no Brasil não existe mais. Então, eu acho que na América do Sul, o mais avançado em relação a isso é o Chile, né? Que tem um órgão que estuda diretamente isso, juntamente com os militares, né? E no México também, eu acho que está bem forte essa questão aí. Porque imagine se passar essa lei de proteção ao espaço aéreo mexicano, dizendo que os UAPs são ameaça ao espaço aéreo mexicano no México. Então, vai ser realmente o primeiro país a fazer uma lei de proteção contra os UAPs, incluindo. A lei não fala somente dos UAPs, mas ela vai incluir os UAPs. E aí vai ser a primeira lei mundial de proteção contra os UAPs, né? Já que o próprio Congresso americano lá, quando eles fizeram lá com Ryan Graves, né? Com o David Cush e o David Fravor, eles falaram lá, né? Quem estava apresentando o Congresso, e disse que isso aí é uma ameaça, falou taxativamente, que isso é uma ameaça à segurança nacional americana. Já falaram várias vezes, o Pentágono também já falou. O Pentágono já falou isso também, que é uma ameaça à segurança nacional americana. A NASA vem dizer ontem, a NASA, que não sabe o que é. Existe, mas não sabe o que é. Então, essa lei do México pode muito bem sair dizendo que os UAPs são uma ameaça à segurança mexicana. E aí? Como é que fica a questão, Admir? Tem É meio tudo isso complicado. envolvido. Então é difícil. Você vê que cada um tem uma Isso opinião, né? Então aí fica muito difícil, porque eu aí, acho que né? a ideia. A gente ir nas considerações finais, né?
deixar a galera decidir aí o que é que elas acham, né? E Não, tudo tem isso até aí. o pessoal tá aqui. Eu peguei, dei uma entrada aí. Eu queria, inclusive, agradecer as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Né? Obrigadão. A Nari, que faz tempo que eu não falo com ela, nem deu uma boa noite, porque a gente já começou a vomitar informação, né? Obrigado aí, Nari. Não sei se você está aí ainda, né? A Horta da Casa, Barará, tem vários. O Moseland também ele está dando aqui uma boa noite a todos. Obrigadão aí, boa noite. Tem várias pessoas aqui que estão procurando o, o Verginelli aqui também, o Flávio. Enfim, gente, a ideia do canal aqui foi, como eu fiquei afastado um período, a gente procurou fazer essa dobradinha apenas para relembrar, né, os nossos debates, porque, na verdade, a gente não está trazendo prova, não estamos querendo também questionar a ideia de cada um. Apenas estamos avisando, falando que como existe uma diversidade de informações e que a gente realmente não sabe, Adriano, porque consta lá naquele vídeo, e parece que alguma coisa que estão colocando aí, das radiografias, que existe um desses seres aí, vamos pôr assim, é ovíparo, tá? Foi encontrado 3 ovos, ou seja, pode ser em virtude de uma espécie que existiu num período, como você disse, acabou não vingando, né? Alguma espécie, como ocorreu diversas outras espécies pelo mundo afora durante todo esse período, e pode ter acontecido isso. O caso do ressecamento, a dessecação de todo esse ser, é provável, pelo que é dito, foi devido à região, que é muito seca, tal, diz que lá conserva. O que eu não entendi é que tem documentos que falam que o DNA levantado não tem nada humano. Um outro fala que é semelhante ao humano, que existe, sei lá, um cromossomo, sei lá o que que é, que são semelhantes. Então, o que é ruim a gente poder falar a respeito é quando existem muitas situações contradizendo uma a outra. Então, aquilo que eu falei, algumas entendem, procuram aceitar a ideia de ser um ser, quer dizer, eu, por exemplo, eu acredito que pode ser sim um ser que tenha num momento aí da nossa história, será que é de 300 anos, que nem foi levantado pelo carbono 14? Será que foi de 7.000 anos, que eu já vi dados, que pode ser que um dos seres aí foi levantado? Quer dizer, a gente sabe que o carbono 14 ele ainda tem algumas, alguns problemas, né, de dar diferenças, às vezes, gigantescas. E a gente não sabe direito, na verdade. São situações que acabou levantando, entrou novamente no circuito aí o Jaime Monsan. Isso aí estava, pelo que eu saiba, eu não sei se eu estou com a informação correta, se eu não tiver, me perdoem. Como eu estou falando, são informações que eu peguei, que isso aí estava exclusivamente para a TV Gaia, há uns anos atrás, e tudo que era para fazer a respeito disso aí, você tinha que pagar até para ver algumas dessas pesquisas antigas que fizeram, né? Então eu comecei a ver esse lado assim mais particular que as pessoas estavam procurando comercializar. E eu achei tudo bem, as pessoas que têm detentores aí dos direitos delas, autorais, alguma coisinha, pode fazer o que quiser com elas, porque são donos delas. Mas à medida que cai em âmbito público, que nem está caindo na rede novamente, a gente não sabe dizer ao certo, porque são informações que contradizem. Essa história do ovos também é interessante, que tem uma parte que levanta uma tomografia e percebe-se que parece que num desses ovos existe um feto, ou seja, o início de uma gestação, né? Se essas criaturas aí, vão por assim,
fórum ovípora, ou seja, né? Eu queria saber como que funciona essa gestação. É dentro dela que está havendo essa gestação? Então, tem muitas coisas que eu acho que precisa ser esclarecida, né, Adriano? Não é simplesmente falar isso ou aquilo, pegando informação daqui e dali. Será que é isso mesmo? Entendeu? Então, eu não sei. Eu vou mais à cata de pessoas que eu acho que têm um conhecimento maior do que eu, né? Eu tenho aqui uma gravação da minha amiga Graça Pimentel, que, aliás, a gente começou a tocar um canal juntos de arqueofologia proibida, e o negócio aí da pandemia ficou meio parado. Essa outra vinheta que eu passei é de um outro canal que eu procuro destinar mais à arqueologia mesmo. A gente fala um pouco de ufologia, mas o canal está destinado à arqueologia. E a Graça Pimentel, ela é arqueóloga, né? E da arqueologia proibida. Ela tem diversos anos já de pesquisa, ela acompanhou com cuidado, me passou informações já há algum tempo. Muitas delas eu não lembro direito, mas eu sei. E ela me mandou justamente um áudio que eu acredito que não vai haver problema nenhum para eu colocar a fala dela aqui. E eu vou ver até a possibilidade de ver se eu consigo marcar com ela oportunamente uma forma de ela vir no canal e explicar com mais propriedade tudo que ela sabe a respeito, porque acredito que ela tem mais possibilidade e propriedade para falar a respeito disso do que eu, ou talvez do que o Adriano, porque nós estamos pegando informações esporádicas que a gente não sabe de onde veio, na verdade, porque ficou muito confuso novamente esse caso, Adriano, que nem da outra vez. Ficou também bastante confuso. Eu me lembro que a gente chegou até a fazer lives a respeito disso, e eu não lembro qual é a posição que eu me coloquei na época, nem lembro direito, né? Mas eu acho que se tem laboratórios que estão comprovando que é uma espécie, ou seja, é um ser mesmo, é real, né? Na minha opinião, eu não acredito que seja nada ligado a extraterrestre, pode ser alguma criatura, como apareceu o ET de Varginha aí, que também que ninguém sabe de onde apareceu isso aí, se realmente veio de disco voador ou coisa parecida, né? Que até hoje existem muitas controvérsias em relação a isso. Como eu voltei a falar, acredito que nessa primeira parte aí, que muitas coisas ainda estão obscuras, né? Porque cada um fala um negócio, cada tempo aparece uma informação diferente. E será que essas informações que estão acontecendo agora, será que não é por alguma razão específica que vá de interesse a alguém ou a alguns? Né? A gente não Sim, sabe. pode, pode Então, haver, Adriano, pode haver, Edneu. não Tudo sei, isso Adriano, não sei, sabe? aí, Fica muito difícil a gente dar é, opinião. Nem o Marvel aqui, eu agradeço, Marvin, é legal de você ter vindo aí. Ele colocou algumas situações aqui, né, que ele estava dando saudações aqui a nós, tal, Edneu, Adriano, obrigado aí pela presença, né? E ele colocou aqui umas ideias interessantes. Até o Éder aqui está falando sobre os NADs, é isso mesmo, né? São os canais da matéria que eu falei lá atrás, tá? Então, ele está falando assim, olha, eu vou colocar aqui que eu achei que ele está com uma participação legal, que a gente poderia estudar em cima do que ele está falando, né? O que ele está falando, mesmo assim, só pensar não é tudo, é necessário expressar e botar para fora, acredito. Vamos ver aqui o que ele está colocando sobre o negócio de Nazca, né? Ah, bom, ele está colocando as pirâmides que a gente falou, né? Importante aqui, quer dizer, construída por Rodanas. Eu já tenho uma outra opinião, para você ver como são as coisas. Cada um tem um nível de pensamento. Eu já acho que foi um outro tipo de ciência que fizeram isso, tá?
Se você der uma olhada lá no livro de Urântia, você vai ver um negócio incrível lá, tá? Dá uma olhadinha, tá, Marvin? Mas eu não sigo também aquela ideia do livro de Urântia, é outra coisa. O Marvin ele participou bem aqui. Então vamos pegar isso aqui, ô Marvin. Obrigado aí pelo seu. Vamos tentar trabalhar em cima do que você está falando. Ele está falando aqui, segundo alguns vídeos, esses tais esqueletos são reais, mas não são extraterrestres. Foram montados por ossos de outros animais. O crânio seria parte de um crânio de lhama. Então, isso surgiu, essa situação de ter falado realmente isso. É que parece que está constando aí em alguns vídeos que está rolando por aí. Eu, na minha opinião, eu não acredito também que seja extraterrestre. Eu acredito que seja realmente, provavelmente, um ser, parece que consta, que foi, sei lá, não acabou não vingando, ou quem sabe, possa até achar outros seres semelhantes. Como é algo que leva do ano 300 e chega a 7.000 anos, é complicado a gente questionar a respeito. Adriano, pega um pouquinho aí, que eu vou pegar uma água, tá? Que eu estou falando muito, está me Nesse dando sentido tosse. aí, Agileu, nesse sentido aí, eu vou me despedir. Tu sabe que eu durmo cedo, né? Vou me Então, despedir da galera aí, a gente vai fechar a live. Já são tá 12 e bom, meia, mas já estamos com quanto tempo tá, de live? 2 horas e meia, ó, bicho. Já tem tá bom. bastante aí. É, A gente pode pode. ser. Considerações finais? Não é? Então eu vou Considerações fazer finais. o seguinte, acho que eu vou pedir permissão aqui mental para minha querida Graça Pimentel. Eu vou colocar um vídeo não, é um áudio, que ela passou aqui para mim, tá? Ela passou 2 áudios, é rapidinho, Adriano. Tem um que é 3h47. Eu vou colocar uma pesquisadora que está perto, está dentro disso. Eu não tenho uma que eu nem ouvi inteira, tá? E eu vou colocar aqui para vocês que é a razão de uma pessoa que é conhecida na arqueologia proibida e procura, tem seriedade e tudo, para ver o que ela achou, tá bom, Adriano? Concorda? Então eu vou colocar aqui, aguenta a mão aí, tá? A todos, olha só, gente, Graça Pimentel aqui com vocês. Eu estava preparando aqui uma síntese, porque foi publicado agora, no dia 19 de novembro, houve um congresso no Peru, e esse congresso ele foi realizado depois de 2 anos de análises, estudos, por vários cientistas, biólogos, geneticistas, arqueólogos, sobre as múmias de Nazca. Então, eu achei de suma importância passar para vocês uma pincelada, né? Eu sintetizei o máximo que eu pude. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. É um vídeo de 5 horas, gente. Eu tenho para mim que muitos aí nem tem tempo para ouvir a história toda, a conclusão e o desenrolar desse congresso. Mas eu tive a oportunidade de assistir do início ao fim, é simplesmente magnífico, porque nele o congresso está sendo conduzido por um congressista da República Peruana, doutor Armando Villanueva Mercado, e, e vários geólogos, foi examinada por russos, gente do Sri Lanka, da Espanha, do Instituto Incari do Canadá, em fevereiro desse ano ainda, gente, de 2018. Então, eu fiz uma síntese, que são as múmias, para aqueles que já estão inteirados do assunto, as múmias elas são 3, né? Elas foram denominadas a Uauita, a Maria e a Vitória. Mas junto delas também foram encontradas outras peças, né? Pedaços, artefatos junto com essas múmias, né? Foram feitos exames de carbono 14, que vocês sabem que só pode ser feito em cima de material orgânico. E aí entraram, né, o laboratório Biotecnol da Rússia, né, a doutora Sara Kuvov, que ela é PhD, a doutora Clara Martinez, a doutora Rose de la Cruz, Rio Lopes, o biólogo, assessor científico do Instituto Incari do Canadá. Então, quer dizer, muita gente bacana,
vários laboratórios russos, o laboratório do Canadá, laboratório aqui dos Estados Unidos. Então, ficou muito claro sobre toda a análise que foi feita em cima dessas múmias, né, que a gente já não ouve mais falar, né. E houve também, inclusive, gente, essa parte também é interessante eu passar para vocês, porque houveram 2 arqueólogos que foram convidados ali para estar junto, né? E eles são acadêmicos, né? Vocês têm que levar isso em consideração, né? E 2 deles contestaram, né, veementemente, que justamente porque eles afirmam que as escavações foram ilegais, né? Ou seja, elas foram criminosas sob pena judicial, né? E eles contestam durante o Congresso que não foram chamados para participar dessas escavações, nem tampouco foram chamados para averiguar durante o processo em que essas múmias foram enviadas aos laboratórios, né, para fazer os respectivos exames de carbono 14, de DNA. Nossa, gente, a quantidade de exames que foram feitas nessas múmias, vocês não têm noção do que foi feito. Era preciso que vocês realmente assistissem o congresso todo. Mas são 5 horas e eu sei que é super, hiper maçante para todos. Além do mais, desculpa, gente, eu estou na rua passando a informação para vocês, tá? E, além do mais... Bom, isso aí foi uma parte, tem mais outra parte aqui, aproveitando. Eu vou colocar aqui, Adriano, porque já que começou, seria importante colocar toda essa parte aqui para que eu acho que são palavras da Graça Pimentel. Eu acho que tem um peso do que ela está falando em torno disso. A minha opinião eu deixo em aberto, né? E as pessoas que estão ouvindo aí procuram cada um fazer o seu juízo, né? E concluam alguma coisa. Eu acredito que essa é a parte que nos compete aqui, né, Adriano? É colocar informação. Isso aqui é informação da graça, tá? Desculpa, gente, estou aqui fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e estou na rua ainda, mas olha só. Então, para continuar, né, para vocês, agora o que me chamou muito a atenção lembrei o que eu queria dizer. Além desse desse congresso, né, que foi todo documentado, ter sido produzido em 5 horas, ele ainda ele está todo em espanhol, né, gente, porque ele foi conduzido no Peru. Então, para aqueles que dominam o espanhol, fica aqui a minha sugestão, se for possível para vocês, ouvirem, né, todo o desenrolar desse congresso, porque foi simplesmente magnífico, gente. Não tem, são provas em cima de provas de laboratórios, de exame de DNA, carbono 14, irrefutáveis, né? E claro, os 2 arqueólogos estavam ali justamente para contestar, porque eles contestam que as escavações foram ilegais, né? Então, a comoção toda é em cima justamente disso, né? Elas terem sido encontradas ilegalmente. E aí já entra o governo, e aí a comunidade de arqueólogos se ofende, e aí aquela história toda que vocês já conhecem, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que uma dessas múmias, né, ela de estatura 58 centímetros, gente, tá? É um humanoide com característica reptilioide. Olha que incrível isso. E essa múmia, dentro dela, quando eles fizeram o exame, essa reprodução, eles viram que a reprodução fetal que ela tinha, né, dentro do útero, no caso, que eu não sei nem como chamar isso, porque eu não sou especialista, mas no útero feminino dessa múmia, ovípara, gente. Ou seja, ela tinha ovos dentro delas. Então, isso foi possível o laboratório detectar isso, né? E esses ovos, eles estavam calcificados, tá, gente? E esse ser encontrado, ele estava em estado ativo de reprodução. E a evidência disso ficou no 4º ovo que eles examinaram dentro dessa múmia. Então, isso é incrível, porque foram realizadas tomografias, exames nas múmias, né, que eles denominaram Josefina, né, que é uma múmia diferente,
né, tem a cervical humana completamente réptil-humanoide. E também, mais uma coisa que eu queria dizer, que foi examinado pelas análises de bioinformática, tá, do Instituto de Abrachas, de Biosystem. Tá bom, gente? Então, isso aqui é só uma pincelada, uma síntese muito pequenininha mesmo do que ocorreu nesse congresso. Então, eu deixo para vocês aí a história um pouquinho das múmias de Nazca, que muitos já deixaram de ouvir falar, né? Porque simplesmente elas meio que desapareceram do mapa, né? Mas elas estavam em exames, e a comunidade toda que encontrou essas múmias, né? Que tomaram a dianteira do processo todo de exame dessas múmias, eles tomaram a iniciativa, porque esses exames são caríssimos, né? Então você tem que coletar dinheiro para poder fazer esses exames, contactar cientistas, biólogos, laboratórios, para que você tenha um incentivo dessa gente, né? E foi o que aconteceu nesses últimos 2 anos. O que tem ocorrido é isso, elas estavam literalmente sendo examinadas por esses laboratórios. Na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos, mais uma vez no Peru. Tá? Então, a única comunidade que contestou nesse meio todo foi realmente 2 representantes do mundo acadêmico. E a gente sabe que o mundo acadêmico, eles têm as suas limitações, né? Eles se sentiram extremamente ofendidos, porque eles dizem que a coisa toda é criminal, que você não pode fazer escavações sem a permissão do governo, e por aí afora vai, você já sabe como é que funciona o mundo acadêmico. Não estou desmerecendo o mundo acadêmico, mas estou fazendo a síntese aqui das 5 horas de congresso que eu ouvi. Então, eu vou deixar para vocês aqui algumas fotografias que eu tive a oportunidade de fotografar para vocês, só para vocês darem uma olhada. Aqueles que dominam o espanhol, gente, vale a pena vocês verem, vejam devagarinho, mas vejam do início ao fim. Se houver algum tradutor aqui no grupo, vai ser maravilhoso, porque vai poder traduzir do espanhol para o português. E, na minha opinião pessoal, né, gente, pela minha percepção, não há mais o que contestar. As múmias de Nazca realmente são reais, elas são híbridos, ali existe humanoides também reptilianos. Então, quer dizer, e elas são datadas de diferentes datas, né? Entre 350 anos até 7.000 anos, como uma delas foi datada. Então é isso, gente. Vou deixar aqui para vocês. Espero que vocês se divirtam, porque eu me divirto. Essa parte para mim é maravilhosa. Cada coisa que vem à tona nessa altura do campeonato é um ponto a nosso favor, porque a verdade está vindo à tona e hoje a gente já conversou sobre isso. Então tá aí, eu deixo para vocês o vídeo. E um beijo, um abraço apertado aqui dos Estados Unidos. E vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Bom, deu para mais ou menos vocês verem, né? Isso são palavras da Graça Pimentel. Ela, para quem não sabe, né? Ela reside em Los Angeles e ela acompanha de perto isso aí já há algum tempo. Esse vídeo eu tenho, se for o caso, viu, Adriano, eu tento disponibilizar aí para as pessoas que estiverem interessadas, né? Ou então eu deixo no canal. Como é um vídeo muito longo, o ideal seria dividi-lo, né? Porque 5 horas não vai ser fácil, né? Tá? Mas é isso aí, gente. A proposta do canal foi trazer mais ou menos uma parte dos acontecimentos. A Graça Pimentel, ela acompanha de perto, né, todas as atividades ligadas à arqueologia proibida, e a gente está tratando de um caso realmente inédito, né? Como ela disse, tudo leva a crer que realmente seja criaturas reais, né? Tá? Dentro das suas limitações, até alguma coisa que eu não sabia, né? De ter estrutura reptiliana, tudo isso. Então é isso, gente. De qualquer forma, eu acho que a gente conseguiu deixar aqui bastante um registro legal sobre isso. O Adelmo Rabelo aqui, que subiu aí, uma boa noite. Aí ele está aqui, ó. Ele mora aí perto de você, meu, tá? Tá bom? Abraços aí. Faz tempo que você não aparece no canal, hein, Adelmo? Tudo bom aí?
Então é isso, gente. Então o que eu poderia deixar agora é deixar aí o Adriano para fazer seus esclarecimentos finais. Eu termino aqui a matéria com a fala da Graça Pimentel. E as pessoas aí que quiserem pesquisar um pouquinho mais, fique à vontade. Eu vou ver a possibilidade de disponibilizar isso aí, tá bom? Falou? Pega aí, Adriano, dá os seus esclarecimentos finais. Te agradeço. Boa madrugada a todos aí, o pessoal que participou da live, né? Até a próxima live. É interessante aí tudo isso aí, né? Que nós estamos mostrando. Então, pessoal, boa noite. Até a próxima live aí, Agineu. Estaremos aqui novamente aí, divulgando outros temas aí. Daqui para frente vai aparecer muita coisa aí em relação a essa questão dos UAPs. Os UAPs. Quando começa assim, vai longe, né, Adriano? Bom, só posso agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco. Eu acabei não falando o nome de ninguém, mas as pessoas estão aí. É sempre bom. Procura aí se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda, mas procure deixar o seu like aí para ajudar um pouquinho o canal. O Moselan também aí tá muito legal aí. Eu acho que deu para a gente começar a matéria de âmbito legal e deu certo, né? Deu certo porque acabou pegando a parte lá dos UAPs, né? Que está ligado também a um critério que o México está procurando adotar aqui. Então, gente, agradeço imensamente e desejo para vocês um bom final de semana. O Átila também, brigadão, Átila, pela presença, uma boa noite aí. E é isso aí, tá bom, gente? Abraços e estejam todo mundo tranquilo aí, tá bom? Até mais aí.